26 de setembro, última semana da campanha eleitoral. Eu quero dizer algumas coisas para vocês. Tem temas que a vida está aí para apresentar. O tema da corrupção no governo Bolsonaro, o tema do que é Bolsonaro, do que foi a história do Bolsonaro, da família Bolsonaro, do clã, está aí para todo mundo ver. A questão da corrupção, esta relação desrespeitosa com a religião, essa relação desrespeitosa com o humano, este ser que é incapaz de se solidarizar com qualquer pessoa que não seja integrante da sua turba. Isso tudo nós já sabemos. Está aí para quem quiser ver. Bolsonaro, que é fruto de um processo político bastante complexo, que passa por Lava Jato, que passa pela postura do PT, que passa pelo desalento da sociedade com a política, que passa pela profunda desqualificação dos meios de comunicação social. Essa estruturação complexa que trouxe Bolsonaro, que fez Bolsonaro presidente do Brasil, todos nós já sabemos. Mas chegamos na semana final do processo eleitoral, neste primeiro turno que eu espero se esgote no primeiro turno. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós possamos votar, que levemos o máximo de pessoas às urnas, que conversemos com as pessoas que ainda estão indecisas, que conversemos com pessoas que ainda têm dúvidas sobre o processo eleitoral. Nós precisamos fazer com que os arrogantes do PT, que precisam ampliar a votação do Lula, não se refiram aos demais candidatos, como no caso, por exemplo, a Tebet chamam de agroguel, o Ciro chamam de o invejoso. Não, gente. Nós precisamos destes votos, nós precisamos de pessoas que estejam conosco, nós não podemos mais cair no erro que trouxe o Bolsonaro aqui, que é uma postura que mistura burrice com arrogância. Basta entrar nas redes sociais e ver uma certa petezada que age de uma forma burra e arrogante. Não. Todos têm direito a fazer a disputa eleitoral e nós queremos que a eleição seja o elemento legítimo de convalidação, de validação da cidadania brasileira. Portanto, quando eu leio, primeiro lugar, a esperança, segundo lugar, a tragédia, terceiro lugar, o invejoso, quarto lugar, a agroguel, e dele, Paulo. Ora, gente, se a gente quer ampliar o espaço de votação do Lula, o mínimo que se exige é respeito com o adversário político. Não dá para proceder, guardadas as proporções, é claro, como Bolsonaro procede em relação aos seus adversários. Porque para o Bolsonaro não são adversários, são inimigos. Para nós, não podem ser inimigos, são simplesmente adversários. Então, na última semana de campanha, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de ampliação, de mostrar que também este campo político de esquerda, e eu não me incluo dentro do PT, eu saí do PT já tem 12 anos, não me arrependo um minuto de ter saído do PT. Eu não sou lulista, mas eu me incluo num campo político de esquerda, mais à esquerda que o Lula. É o momento de mostrarmos que temos a possibilidade, sim, de conviver em democracia, de aceitar a diferença, de perceber que escolhas que não são as escolhas que estão no nosso campo também são legítimas. É evidente que quando se lida com o fanatismo bolsonarista, nós estamos lidando com outra coisa. Nós estamos lidando com um espaço de crença. Um espaço que o fascismo constrói de crença. E é apavorante quando se vê este tipo de manifestação nas classes mais escolarizadas,
nas altas rendas. Não esqueçam, o nazismo foi, num certo momento da história, reconhecido como a República dos Doutores. O grande capital alemão bancou o nazismo. Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Não adianta levantar a bandeira e cair de joelhos. Bolsonaro virou presidente do Brasil pelo voto dos brasileiros. E são esses brasileiros que nós precisamos ganhar. Não percam tempo discutindo com fanáticos. Fanático é fanático. Não percam tempo discutindo religião. Nós precisamos, sim, discutir política, discutir futuro, discutir esperança. E sabemos que, neste momento histórico, Lula, a candidatura de Lula com Alckmin, representa a possibilidade de darmos uma guinada no nosso país. Se vocês pensam que as coisas são fáceis, elas não são. Vejam a Itália. Neste fim de semana, a extrema-direita ganhou as eleições. Há 2 semanas atrás, a extrema-direita ganhou as eleições na Suécia. E ali, na Europa, temos Polônia, do Duda, temos a Hungria, do Erdogan, temos Turquia, temos outros tantos países de extrema-direita. Portanto, nós precisamos, sim, exercer a racionalidade, a capacidade do convencimento político. Nós precisamos botar na lata do lixo a arrogância, a burrice e muito mais ainda. Quando se combina arrogância com burrice, o resultado está aí. O resultado é Bolsonaro. Última semana de campanha, minha gente. Tratem com respeito os adversários. Vamos buscar o voto para o Lula, mas um voto cidadão, consciente, porque buscar o voto útil não é ilegítimo. Buscar o voto útil é uma necessidade política da cidadania brasileira. Vamos nessa, a coisa não está fácil, não está definido que o primeiro turno vem para nós. Para nós, quando eu falo, é o campo democrático. Mas, se trabalharmos sem arrogância, sem aquela posição pedante, não humilde, aquela posição que mistura arrogância com burrice, se nós largarmos isso de mão, com certeza, nossas possibilidades aumentam. Essa turma que vive de redes sociais, que vive para o seu próprio intestino, se dê conta do desserviço que estão prestando à candidatura Lula, à candidatura do campo democrático. Última semana, vamos refletir, vamos trabalhar, precisamos ganhar essa eleição. Até mais.